Olha, não é do meu feitio elogiar presidente da CBF, não, mas esse novo calendário que o Samir Chaoud anunciou para 2026 tem muita coisa boa. E aqui nesse vídeo, em vez de ficar só dando minha opinião do que é bom, o que é ruim, o que eu acho, eu vou te dar mais informações sobre a parte comercial, a parte política, para você poder formar a sua opinião. Para começo de conversa, a gente tem que entender qual é o objetivo dessas mudanças no calendário. E basicamente é fazer com que os clubes grandes joguem menos e os clubes pequenos joguem mais. Esse é um problema crônico do nosso calendário e eu vou aqui citar até números que estão numa apresentação que a CBF fez para sustentar essas mudanças. Eles dizem, por exemplo, que no futebol brasileiro tem 882 clubes de futebol e só 124 jogam as divisões nacionais, ou seja, 14% dos clubes. A maioria não tem participação em Série D, Série C, Série B, Série A. E isso é um problema para aqueles clubes menores, que não têm calendário para jogar. E isso é fundamental para poder existir. E do ponto de vista dos clubes grandes, a gente tem clubes que jogam 73, 74, 75 vezes na temporada, muito mais do que europeus. Então esses clubes precisam reduzir a quantidade de vezes que eles jogam. De acordo com a CBF nesse documento, tem um impacto direto na cadeia do futebol que se tornou insustentável. E eles colocaram aqui uma imagem de um elefantinho meio torto em cima de uma casinha. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar esse documento. Acesse minha coluna aqui no Estadão, que lá você pode baixar para poder ver todas as informações, inclusive aquelas que eu não citar nesse vídeo. Mas enfim, das principais mudanças, uma delas é em relação à final da Copa do Brasil, que passa a ser disputada em jogo único. E eu ouso dizer que de todas as alterações, essa é a que tem menos a ver com o calendário e mais com a parte comercial. Por quê? Quando a Copa do Brasil é disputada com uma final de 2 jogos, você só fica sabendo onde vão ser esses jogos depois das semifinais, quando você descobre quem são os finalistas. E isso deixa um tempo curto para que a CBF e os próprios clubes possam se organizar em relação à promoção dessa partida. É por isso que muitas competições no mundo, inclusive a Libertadores, inclusive a Liga dos Campeões da Europa, elas têm usado o jogo único, porque você consegue definir com muita antecedência em qual estádio essa partida vai acontecer. E isso é importante para a televisão, que pode montar a sua operação com bastante planejamento. Isso é importante para a parte comercial, você consegue levar patrocinadores, convidados, a parte de hospitalidade funciona melhor quando você sabe qual é o estádio e você tem tempo para se preparar em relação a isso. Eu, pessoalmente, preferiria uma final com 2 partidas? Acho que sim, culturalmente a gente tem mais essa relação de jogo de ida e jogo de volta. Mas a gente também já teve essa alteração na Libertadores e se acostumou. As finais das Libertadores têm sido um sucesso do ponto de vista esportivo e também do ponto de vista comercial, de audiência, de patrocinadores, de movimentação, do torcedor se planejar, inclusive com antecedência para viajar até aquela localidade. Então eu não vejo tanto problema assim nessa mudança da Copa do Brasil. Mas aqui a gente está falando de um jogo a menos para os times que estão no topo da pirâmide. Não é muita coisa. O que vai realmente impactar o calendário é a redução dos campeonatos estaduais, que passam a ter apenas 11 datas na temporada, começando em janeiro e terminando em 8 de março. 11 datas é muito menos do que 16, 18 datas que os estaduais tinham até pouco tempo atrás. E é isso que vai fazer a diferença para aqueles clubes que estão na Série A e que não conseguem mais disputar Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e ainda os campeonatos estaduais, tomando grande parte do início da temporada. Aqui tem um ponto interessante em relação aos campeonatos estaduais. Uma alegação que sempre se teve para não mexer no calendário é o de que as federações elas vão perder dinheiro quando essas competições forem encurtadas. Mas aí a gente tem que entender um pouco mais dos números atuais. Hoje, a única federação que faz dinheiro de verdade com o Campeonato Paulista é a de São Paulo. O faturamento da Federação Paulista está próximo de 120 milhões de reais, segundo os números mais recentes. As outras federações, elas não têm esse mesmo dinheiro. Mesmo o Rio de Janeiro com o Campeonato Carioca, é uma federação que fatura 50 milhões de reais por ano. Minas Gerais está próxima de 30 milhões de reais por ano. Rio Grande do Sul, próxima de 20 milhões. E daí para baixo, todo mundo fatura 14, 12, 16, 5, 8, 6. Ou seja, existe uma grande disparidade entre São Paulo, que tem um campeonato estadual que ainda gera dinheiro com direito de transmissão, com patrocínio, etc., das outras competições estaduais. E é por isso que, quando a CBF toma a decisão de reduzir os campeonatos estaduais, essa é uma decisão que vai impactar São Paulo, mas não todos os outros. Inclusive, São Paulo também já está tentando negociar para que sejam pelo menos 12 datas, em vez de 11.
justamente porque cada partida a menos é uma partida a menos que a Federação Paulista vai ter para vender direitos de transmissão, para colocar no contrato do patrocinador. Enfim, essa é uma decisão que, do ponto de vista das federações, impacta São Paulo, um pouquinho Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas de verdade ninguém vai perder muita coisa. E quem ganha? Os clubes pequenos, que passam a ser integrados às divisões nacionais, porque dentro desse pacote que a CBF está anunciando, ela aumenta a quantidade de vagas na Série D, ela expande a Série C. E essas competições nacionais, elas são inclusive subsidiadas pela CBF. Os clubes eles têm os gastos deles relacionados às competições pagos pela confederação, algo que as federações estaduais já não conseguem mais fazer na maior parte do país. Essa ampliação de datas também vale para a Copa do Brasil, que vai ter mais clubes participando dela nas fases iniciais e vai ter os clubes grandes entrando para jogar somente na quinta fase, a fase anterior às oitavas de final. Lembra daquele objetivo inicial? Os clubes grandes têm que jogar menos, os clubes pequenos têm que jogar mais. É justamente isso que a CBF está fazendo com essa mudança na Copa do Brasil. Eu ouvi gente dizendo que é uma medida elitista, porque aquele clube pequeno que joga a primeira, segunda, terceira fases, ele não vai mais ter a oportunidade de enfrentar um clube grande da primeira divisão. E a gente tem histórias recentes de clubes pequenos que venceram os grandes. Apesar dessa história ser muito tentadora, muito legal que esse confronto aconteça, a gente não pode perder de vista qual é o objetivo. Os clubes grandes precisam jogar menos, porque se um clube como Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, enfim, se esses clubes jogam 75 vezes na temporada, os jogadores vão cansar mais, vão se machucar mais, vão ter menos tempo para treinar, eles vão ter inclusive menos competitividade nas competições mundiais, continentais, Libertadores, Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes no fim do ano. Pelo bem maior desses clubes, faz sentido que eles joguem menos, e se o custo disso for que os clubes pequenos não possam enfrentá-los, para mim está tudo bem, desde que, claro, esses clubes pequenos possam disputar a Copa do Brasil, possam receber as premiações, a distribuição dos valores seja interessante para eles, o que tudo indica será. Esse documento aqui, inclusive, está dizendo que a CBF vai investir em 2026, 1,3 bilhão de reais. Não tem aqui um detalhamento desse valor, mas a gente pode supor aqui, com certa margem de segurança, que esse valor está incluindo as premiações da Copa do Brasil e os subsídios que a CBF faz para a disputa de Série C e de Série D. Por fim, ainda vale lembrar que a CBF criou aqui a Copa Sul-Sudeste para complementar os campeonatos regionais que já tem a Copa do Nordeste como principal deles, na minha opinião, e a Copa Verde também. E aqui nessa competição não participam aqueles clubes que disputam competições continentais, ou seja, se o clube está na Libertadores da Sul-Americana, ele não vai disputar a Copa Sul-Sudeste, o que faz todo sentido porque aqueles clubes de primeira divisão não vão participar, quem vai participar são os clubes que estão logo a seguir e que passam a ter um pouco mais de calendário nesse projeto que a CBF tem. E esses são os números finais dessa conversa. 26% de clubes a mais em divisões nacionais em 2026, 82 vagas a mais, tratando aqui de quantos clubes são, e um cenário que privilegia mais a redução do calendário para quem está em cima e a expansão para quem está embaixo, o que, na minha opinião, é o que faz todo sentido. Se você quiser ter acesso a esse documento, como eu já disse, é só entrar na minha coluna aqui no Estadão, inclusive faça a sua assinatura por lá. Tchau!